vamos lá, pessoal. Então, chegou na hora da prova. Nós já vimos que o primeiro passo é lembrar das preliminares. Tramitação preferencial do feito e aí agora, justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. O que diferencia uma coisa da outra? Justiça gratuita. Quem faz jus a essa justiça gratuita? Aquele que recebe salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou que recebe mais, mas declara que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Ele faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Ele faz jus aos benefícios previstos lá no artigo 98 do Código de Processo Civil, aqui no nosso processo do trabalho, certo? Então, ele é isento de custas, ele é isento de depósito, ele não é isento de depósito, o beneficiário da justiça gratuita não é isento de depósito recursal. De custa, sim, de depósito, não, só fique atento a isso. Ele não vai pagar honorários do perito aqui no nosso processo do trabalho, não vai pagar, certo? Então, cuidado com o artigo 790, parágrafo 3º. Como que nós vamos diferenciar as situações aqui? Se o empregado, na hora da prova, ele disser que recebe no momento da propositura da ação, cuidado, não importa a condição financeira do empregado lá do passado, o que importa é do momento da propositura da ação. Se ele recebe salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou se ele recebe mais, mas ele declara que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, nesse caso, ele vai ser beneficiário da justiça gratuita se ele tiver por advogado, advogado particular. Certo? Agora, qual que é a diferença? Nesse caso, quais são os benefícios a que ele fará jus? Aqueles do artigo 98 do Código de Processo Civil. Certo? Então, ele não vai pagar honorários de perito, ele não paga custas no nosso processo do trabalho. Os artigos também 790-A da CLT deixam claro que o beneficiário da justiça gratuita não paga custas no nosso processo do trabalho. E o artigo 790-B da CLT, tal como ele vai cair na sua prova, deixa claro que ele não vai pagar honorários periciais aqui no nosso processo do trabalho. Certo? Então, justiça gratuita aqui no nosso processo. E a assistência judiciária gratuita, como é que funciona? Se o empregado receber salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, ou então, se ele declarar que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, e ele estiver por advogado, advogado de sindicato, tiver por advogado de sindicato, aí o que vai acontecer? Ele fará jus aos mesmos benefícios da gratuidade da justiça gratuita, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do artigo 790-A da CLT, 790-B da CLT. Lembrando que 790-A também fala de custas, o 790-B fala de honorários do perito, ele fará jus a todos esses benefícios e ainda será devido ao sindicato honorários advocatícios. Honorários advocatícios sucumbenciais aqui no nosso processo do trabalho. Tudo bem, gente? Então, o que acontece na hora da prova? Você tem que saber diferenciar. Se no momento da propositura da ação, o examinador relatar que o empregado está desempregado, que o empregado recebe salário igual ou inferior a 2 salários mínimos, que o empregado está passando por dificuldades financeiras, opa! Ou justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita. Agora, olhe para o advogado. Se o advogado dele for um advogado particular, você vai pedir justiça gratuita. Se o advogado for advogado de sindicato, assistência judiciária gratuita aqui no nosso processo do trabalho. Então, aqui é preciso distinguir. E aí, quando você abrir o tópico 1, preliminares, rente à margem, 01, justiça gratuita, ou então 01, assistência judiciária gratuita. Conta o fato. O que está acontecendo? O empregado está desempregado e teve por advogado e contratou um advogado particular. Justiça gratuita. Fato. Fundamento. Nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, ele faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Pedido. Diante do exposto, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os benefícios previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil. Se for assistência judiciária gratuita, 1, preliminar,
01, assistência judiciária gratuita. Fato. Vai contar o que aconteceu. Ele está desempregado, ele tem, por advogado de sindicato, nos termos do artigo 14 da Lei 5584 de 70, desse artigo, é aquele que recebe salário igual ou inferior a 2 salários mínimos e declara que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento, ou declara que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, e tem por advogado de sindicato, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Lá na frente, nós vamos pedir os honorários advocatícios dentro do mérito também, mas desde agora, em preliminar, você pede ou justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita. A diferença está no advogado. É particular, justiça gratuita. Não é particular, é do sindicato, então, assistência judiciária gratuita. Ok? 1, preliminar. 2, mérito. No mérito, gente, são várias possibilidades. Agora, várias possibilidades de acordo com a proposta trazida pelo nosso examinador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre alguns pontos fundamentais. Aqueles que você precisa aprender. Aqueles que não vêm direto lá das aulas de direito material apenas, que é como pedir os reflexos aqui no nosso processo do trabalho. Isso decorre da elaboração da peça processual. Olha, para entender bem os reflexos, vamos começar aqui, na diferença entre salário e remuneração. Salário é tudo aquilo que é pago pelo empregador como contraprestação pelos serviços prestados, certo? A remuneração é mais. A remuneração abrange também aquilo que é pago por terceiro, como é o caso das gorjetas. Se você tem que classificar a gorjeta entre salário e remuneração, a gorjeta é remuneração. Ela não é paga pelo empregador como contraprestação pelos serviços prestados. Ela é paga por terceiro, pelo cliente, não é verdade? Então, é preciso distinguir as duas inicialmente. Salário é a retribuição dos serviços prestados pagos diretamente pelo empregador. Remuneração é a soma dos salários pagos pelo empregador, incluindo outras importâncias auferidas de terceiro, em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso das gorjetas. Está lá no artigo 457 da CLT. Outras coisas também compõem a remuneração. Por exemplo, as geltas. Você já reparou que às vezes você vai numa farmácia e o funcionário, o empregado lá da farmácia, o balconista, ele quer que você compre uma vitamina X. Mas você diz, olha, eu estou habituada com outra vitamina Centrum, por exemplo, que é a mais famosa, é até o que eu gosto. E aí o que vai? Ele diz, não, compra essa outra que é feminina, ou então se for homem, imagino que ele fala, que é melhor. Aí, algumas vezes eu já fui convencida, por que ele está tão preocupado em que eu escolha a vitamina certa? Porque ele recebe geltas, ele recebe um incentivo do laboratório para estimular a venda dos medicamentos deles. Gente, nesse caso, isso é salário pago pelo empregador como contraprestação pelos serviços prestados ou é remuneração? Classifica-se como remuneração, é pago por terceiro, tal como ocorre com as gorjetas. Então, às vezes, o examinador pergunta na prova qual é a natureza das coisas, qual é a natureza. E aí você tem que estar pronto para classificar. Aquilo que o empregado recebe, ou é salário, ou é remuneração. Certo? Então, analise bem essa distinção. A distinção entre os institutos é bem importante, porque existem verbas que são calculadas com base na remuneração e outras que são calculadas com base no salário. O que é calculado com base na remuneração? FGTS, férias, 13º. Como que você vai saber se é calculado com base no salário ou na remuneração? Você tem que ir na lei. E aí a lei vai dizer se é salário ou se é remuneração. Certo, gente? Ótimo. Agora, o salário que é pago pelo empregador, ele vai se dividir em dois grupos. Nós temos o salário base, que é aquela importância fixa recebida mensalmente, e os sobressalários, salário in natura, gratificações adicionais, comissões, diárias de viagem, que ultrapassem a 50% do salário do empregado, os abonos pagos pelo empregador. Isso tudo compõe o salário do empregado, salário. E temos as verbas que são pagas por terceiros, só para você ver que isso está organizado aí para você. As gorjetas, as geltas, que visam estimular a produção, tais como nós falamos, tal como eu comentei com vocês. As duas juntas compõem
a remuneração. Certo? Dito isso, feita essa primeira distinção, vamos passar aos reflexos. Sempre que você formular um pedido, de fato, trouxer lá, fato, fundamento e pedido, você terá que verificar se é o caso ou não de pedir reflexos. E existem alguns passos para isso, muito simples. Primeiro, eu queria que você ficasse só aqui comigo, só ouvisse, só ficasse comigo, e aí depois nós vamos desenvolvendo. Primeiro passo é o seguinte, você precisa formular um pedido principal. Fato, fundamento, pedido, horas extras, por exemplo. O segundo passo, só ouça. O segundo passo é verificar se a parcela tem ou não tem natureza salarial, se foi ou não foi concedida com habitualidade, se tem natureza salarial. Se é salário, definido, é salário, é pago pelo empregador como contraprestação pelos serviços prestados, ou então é remuneração, ótimo. É devido com habitualidade ou foi uma vez esporadicamente? É devido com habitualidade? Ótimo, então eu preciso pedir reflexos. Vou pedir reflexos. O que fazem os reflexos? Quando você chega na hora da prova e nota que o examinador contou para você o seguinte fato, ó, ele disse que o empregado, ele foi contratado no mesmo dia que um outro empregado, para exercer a mesma função, para o mesmo empregador, na mesma localidade, com a mesma produtividade e perfeição técnica, só que o empregado recebe 1.000 e o paradigma 2.000. O empregado recebe 1.000 e o paradigma 2.000. E ele trouxe esse problema para você resolver. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pedir as diferenças salariais. Diferenças salariais, o que dá o equivalente a quanto? A R$1.000 por mês. Você vai pedir as diferenças salariais. Quando você formula o pedido, então você traz o fato. Você conta o que aconteceu. Primeiro, deixa eu só montar bem certinho para você. Vamos imaginar que aqui está a linha, a margem 1. Agora estamos no mérito, certo? Você colocou mérito. 0,1 dentro do mérito é o seu pedido. Qual vai ser o seu pedido diante desses fatos narrados pelo examinador? O seu pedido, evidentemente, é de equiparação salarial. Você só vai escrever as palavras completas, né? Quando você escreve equiparação salarial, vem na sua cabeça fato, fundamento e pedido. Simples assim, simples assim. Fato. Você vai contar o que aconteceu. Vai deixar o espaço equivalente a uma tampa de caneta Bic e vai começar a escrever o que aconteceu. Da onde você vai tirar o que aconteceu? Da proposta. O examinador contou, você vai trazer para cá. O mais resumido possível. Vai dizer que empregado, reclamante e o fulano de tal, que no nosso caso é o modelo, é o paradigma, foram contratados no mesmo dia para o mesmo empregador, para exercer a mesma função, porém, com uma diferença salarial de R$1.000. Fato. Fundamento. Você já sabe, nunca está abandonado quanto aos parágrafos. Terminou isso aqui? Fundamento. Nos termos do artigo 461 da CLT, nos termos lá da súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, aqueles que exercem a mesma, também nos termos do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, aqueles que exercem a mesma função para o mesmo empregador, na mesma localidade, com a mesma produtividade e perfeição técnica, têm o direito de receber o mesmo salário. Você pode reunir todos os fundamentos, e aí, quando eles são iguais, quando eles são no mesmo sentido, e trazer a explicação. Fato, contou o que aconteceu. Tirou da onde? Da proposta. Fundamento, trouxe os artigos. Você escreveu o fundamento com o artigo aberto. Aí vem fato, fundamento, pedido. Diante do exposto, requer. O que você vai postular? Você vai postular diferenças salariais. Diferenças salariais. Isso você já sabe. Você quer uma diferença de R$1.000 por mês. Só que quando você pede diferenças salariais, você só recebe as diferenças salariais. Se você trabalhou 6 meses, 1.000. Só que, quando esse pedido for deferido, você também terá direito que essas diferenças reflitam em outras verbas. Quais são as tais outras verbas? Por exemplo, você recebeu o seu 13º salário de 1.000. Você quer receber de 2.000. Então, tem uma diferença aqui no 13º. Quando você pede diferenças salariais dos 6 meses, você recebe 1.000, a diferença de cada um dos meses. Mas você também tem direito a que gere reflexos nas férias. Você recebeu férias calculadas sobre 1.000, mas você quer que elas sejam calculadas sobre 2.000. Você vai receber diferenças em saldo de salário, em aviso prévio, no 13º,
nas férias e no FGTS. Multa do FGTS e depósitos do FGTS. Você vai receber todas essas diferenças salariais aqui, certo? Então, atenção, minha gente, atenção para o seguinte. Existe uma fórmula para fazer isso na hora da prova que vai conduzir o seu raciocínio. Você acabou de formular o seu pedido principal. Você trouxe fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Você fez o pedido. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado a pagamento de diferenças salariais. Pronto, parou e olhei para trás. Quando eu olho para trás, o que, que eu vejo? Quando eu olho para trás, o que, que eu vejo? Vejo que eu acabei de formular um pedido de natureza salarial e ele é devido com habitualidade. Todos os meses ele me pagou R$1.000 a menos. Quando eu formulo esse pedido, parei aqui, aí eu vou pensar. Eu tenho que pedir reflexos, concluir. Cumpri a primeira etapa, terminei de formular o pedido. Concluí a segunda etapa, olhei para trás e vi que o que eu acabei de pedir tem natureza salarial e é devido com habitualidade. Então, eu vou pedir reflexos, bem como reflexos em. Parou. O único, então vou escrever aqui, diferenças salariais, e aí você foi por etapas. Olhou para trás, viu que é devido com habitualidade, viu que tem natureza salarial, então você colocou bem como reflexos em. Ótimo, ok? Em. Aqui é o seu primeiro desafio. Em que? Em verbas contratuais, escreveu direto. Em verbas contratuais, nós vamos treinar muito isso hoje, tá? E resilitórias. Por que em verbas contratuais e resilitórias? Pelo seguinte, quando você quer reflexos no 13º salário, você quer nos 13º salários que você já recebeu durante o curso do contrato de trabalho, então são verbas contratuais, e também no 13º salário proporcional devido por causa da extinção do contrato. Então, quando você quer uma diferença de R$1.000 por mês, você também quer que ela gere reflexos em outras verbas. Aviso prévio, 13º, férias, mais um terço, e FGTS, depósitos e multa. Quanto ao aviso prévio, essa é só uma verba resilitória, devida porque aconteceu a extinção do contrato de trabalho agora. Mas o 13º salário pode ser uma verba contratual e resilitória. 13º dos anos anteriores, contratual. Do mês da extinção, resilitória. As férias, devidas anteriormente, contratuais, devidas agora na época da extinção, resilitórias. FGTS, depósito e multa. Os depósitos são contratuais, a multa, devida agora. Certo, minha gente? Então, o que nós temos agora aqui é o seguinte, vencemos mais essa etapa, compreendeu, não foi? Ótimo, agora que vem o principal desafio. Eu quero reflexos em DSR para tudo, um minutinho para mim. Primeira coisa, o que é o DSR ou RSR? É o repouso semanal remunerado, é o descanso semanal remunerado. O legislador quer que você receba quando está descansando o mesmo que você recebe quando está trabalhando. Então, você tem direito de no domingo estar descansando, não ir trabalhar e receber a mesma coisa que recebe quando está trabalhando. A grande questão é a seguinte, quando você olha para o pedido que você acabou de formular, e ele é um pedido mensal, ele já inclui os dias de trabalho e os dias de descanso. Você já observou o seu salário mensal? É só aquele valor. Ele inclui os dias de trabalho e os dias de descanso, é pelo mês todo. Quando você recebe, quinzenalmente, você recebe pelos dias de trabalho e recebe pelos dias de descanso. Quando o seu recebimento é mensal ou quinzenal, ele já inclui os dias de trabalho e já inclui os dias de descanso. Então, você não precisa pedir reflexo em DSR. Se você pedir de novo, o seu pedido estaria errado. Agora, quando você acaba de formular um pedido, e esse seu pedido é variável, é por dia, é por hora ou é por produção, aquilo você só vai receber pelo dia, pela hora e pela produção. Só que você tem direito. Isso é uma coisa certa na vida. Se tem uma coisa que é certa, é essa. Você tem direito de receber quando está descansando, mesmo que recebe quando está trabalhando. Um parênteses aqui, não anote, tá? Senão vai bagunçar o seu quadro, as suas anotações. Olha, você fez 1 hora extra na segunda, 1 hora extra na terça, 1 hora extra na quarta, 1 hora extra na quinta, 1 hora extra na sexta e você ainda fez 1 hora extra no sábado. Uma. Domingo, você não foi trabalhar. Domingo você nem acordou. Gente,
Quando você pede a condenação do reclamado no pagamento de horas extras, são as horas extras trabalhadas. O juiz vai deferir a de segunda, a de terça, a de quarta, a de quinta, a de sexta, a de sábado. Só que domingo você não fez horas extras. A questão é, você tem direito de receber quando está descansando, o mesmo que recebe quando está trabalhando. Então, você tem direito de, mesmo não tendo trabalhado no domingo, receber uma hora extra. Por isso que, quando você olha para o seu pedido, aquele que você acabou de formular, e ele inclui, e ele é variável, é por dia, por hora ou é por produção, você só tem remunerados os dias, as horas ou pela produção que você fez. Só que você tem direito de receber pelos dias trabalhados e pelo dia de descanso. Então, você precisa pedir. A grande questão é só pedir. Se eu olho para o passado, vejo o que eu pedi, o que eu acabei de pedir é mensal ou quinzenal, já inclui os dias de trabalho e os dias de descanso. Se eu olho para o que eu pedi e só tem os dias trabalhados, eu preciso pedir reflexos em DSR. Aí sim, eu fiz o composto, trabalho mais descanso. Aí vou pedir reflexos no pacote básico. É muito simples. Se você colocar na cabeça só uma coisa, eu tenho direito de receber quando eu estou descansando, o mesmo que eu recebo quando eu estou trabalhando. Se eu olho para lá e o que eu pedi é mensal ou quinzenal, o DSR já está incluído. Se eu olho para lá, é por dia, é por hora ou é por produção que eu pedi, o DSR não está incluído. Eu preciso pedir reflexos em DSR e aí, depois, aí um pacote básico, aquelas verbas de sempre, que aí tem que guardar. Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais um terço, férias é sempre mais um terço, e FGTS, depósito e multa. Vamos aqui no nosso esquema, e daí vamos resolver esse caso. Olha, o primeiro passo foi formular o pedido. Nós pedimos diferenças salariais de R$1.000 por mês. Ok. O segundo passo é olhar para a parcela que você acabou de postular e ver se tem natureza salarial e se é devido com a habitualidade. Tem natureza salarial? Tem. É devido com a habitualidade? É. Aí, o terceiro passo é lembrar que o DSR é devido sempre. Então, agora, você vai olhar para o que você pediu. O que nós pedimos é uma diferença de R$1.000 por mês. Já inclui os dias de trabalho, já inclui os dias de descanso. Você precisa pedir reflexo em DSR? Não precisa. Então, você vai fazer direto o seu pedido no pacote básico. Ou seja, você pediu, bem como reflexos em, está aqui, não está? Olha, em verbas contratuais e resilitórias. Preciso pedir reflexo em DSR? Não, porque o que eu acabei de formular é um pedido mensal. Então, direto no pacote básico. Lá vamos nós. Qual é o pacote básico? Aviso saldo de salário, em saldo de salário. Que mais? Aviso prévio. Que mais? 13º. Férias mais um terço, sempre mais um terço. E FGTS, você pode escrever assim, ó, depósito mais multa de FGTS. Pronto, acabou. Vamos ver aqui no quadro. Quando você termina de formular o seu pedido de diferenças salariais, trouxe fato, fundamento, pedido, olhou para o passado e viu que o que você acabou de pedir é uma parcela que tem natureza salarial e é devida com a habitualidade, você vai olhar para o que você acabou de pedir. Se olhando para o que você acabou de pedir, olhou, você viu que o DSR já está incluído no pedido? Não pedir de novo. Se o DSR não estiver incluído, pedir. Quando a sua parcela é mensal ou é quinzenal, o DSR está incluído no pedido. Não pedir. O seu salário mensal inclui os dias de trabalho e os dias de descanso. Se a parcela é variável, é por dia, hora ou produção, o DSR não está incluído e você vai pedir. Quinto passo. Definido se vai pedir ou não vai pedir o DSR, você vem para o seu pacote básico. Qual que é o pacote básico? Aviso prévio, 13º integral e proporcional, férias mais um terço integrais e proporcionais e FGTS, depósito e multa de 40%. Certo, gente? Então, vamos de novo. Chegou lá na hora da prova, você formulou o seu pedido. Você vai pedir reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. Se a parcela é variável, se o que você acabou de pedir é por dia, hora ou produção, você vai pedir reflexos em DSR e em aviso prévio, 13º integral e proporcional, férias mais um terço integrais e proporcionais e FGTS, depósito e multa de 40%. Certo? Isso é sempre. O pacote básico é sempre. Qual é o pacote básico de sempre? Saldo de salário, aviso prévio,
13º, férias mais 1/3, depósito e multa de 40%. Qual que é a diferença? Aqui nós vamos pedir assim, saldo de salário, se for o caso, aí vem o de sempre, aviso prévio, 13º, integral e proporcional. Só mudou isso, integral e proporcional. Férias mais 1/3, integrais e proporcionais. E o FGTS, depósito e multa de 40%. Vamos treinar bastante, mas antes, em síntese, se a sua parcela for mensal ou quinzenal, é desnecessário postular reflexo em DSR. Basta requerer reflexos nas verbas contratuais e resilitórias, quais sejam o pacote básico de sempre, aviso prévio, 13º, só me diga, integral e proporcional, férias mais 1/3, integrais e proporcionais, e FGTS, depósito e multa de 40%. Certo? Se sua parcela for mensal ou se a sua parcela for quinzenal. Agora, olha o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo aqui é do adicional de periculosidade. Vamos imaginar que chegou na hora da prova e o examinador conta para você que o empregado trabalhava em contato com inflamáveis e não recebia nada além do que o seu salário base. Não recebia o adicional de periculosidade de 30%, que é calculado sobre o seu salário base. Vamos imaginar que o seu salário base, aquela importância fixa recebida, fosse de R$1.000 por mês. Então, ele tinha direito de receber o adicional de periculosidade de 30% sobre esse salário base. 30% de R$1.000, R$300, não é? R$300 por mês. Então, vamos por partes. Chegou na hora da prova, o que você tem que fazer? Primeira coisa é ver que você está no mérito. Se teve preliminares, agora o 2 é o mérito. Aí vem o 01, adicional de periculosidade. Quando você abre o título, você tem que estar preparado, programado para abrir 3 parágrafos. Qual é o primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, você vai contar o fato. O fato é o quê? Cópia da proposta. Você vai trazer o que tinha lá para cá. Vai dizer que o reclamante trabalhava em contato com inflamáveis e não recebia o adicional de periculosidade. Fato. Fato é cópia da proposta. Você traz para cá o que aconteceu. O examinador contou, você trouxe para cá o que aconteceu. Se apoie na proposta para escrever os fatos. Parece que é fácil escrever, e vão dizer isso para você, você faz direito, é fácil escrever? É, mas não com o relógio ali correndo. Então, vamos criar algumas técnicas para facilitar o desenvolvimento da peça na hora da prova. E uma delas é isso. Eu vou olhar para a proposta, ver o que aconteceu e vou trazer o fato para cá. Fundamento. Nos termos do artigo. Qual que é o artigo que fala sobre o adicional de periculosidade? O 193. O artigo 193, parágrafo 1º da CLT, estabelece que aquele que trabalha em contato com inflamáveis faz jus ao adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. No primeiro parágrafo, você já diz que o empregado não recebeu. No segundo, você já diz que ele faz jus a essa verba com base no artigo 193. Fato, fundamento? Faz o pedido. Sua cabeça não deixará você sair daqui sem o pedido, ela dirá, faz o pedido, e aí você vai fazer. Diante do exposto, aí eu tenho aqui para você. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade, calculado sobre o salário base na razão de 30%. Bom, parei. Já fiz o pedido principal. Segundo passo, olha para o que você acabou de pedir, e ver se tem natureza salarial. É uma contraprestação pelos serviços prestados? É. É devido com habitualidade? É, todo mês, só que não era pago. Então, se tem caráter salarial, se era devido com habitualidade, eu preciso pedir reflexos. Ótimo, vou escrever. Bem como os reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. Parou. O único desafio que você tem agora é parar e lembrar. Eu preciso pedir reflexo em DSR? Olhando aqui nos meus olhos, me responda uma pergunta. Você tem direito ao DSR quando? Sempre. A questão é que, às vezes, você já pediu e, às vezes, você tem que pedir. Olha para o que você acabou de pedir. Olha, se o que você acabou de pedir é mensal ou quinzenal, já inclui os dias de trabalho e de descanso. Não pedir. Olha para o que você acabou de pedir. Se o que você acabou de pedir é por dia, hora ou produção, só será deferido o dia, a hora e a produção trabalhados. O DSR não está incluído, você precisa pedir. Eu acabo de formular o pedido de adicional de periculosidade de 30% sobre R$1.000, o que vai dar R$300
mensais, por mês. Se é 30% sobre o salário mensal, eu vou receber uma verba mensal. Já inclui os dias de trabalho, já inclui os dias de descanso. Conclusão. Se o que eu acabei de pedir é mensal, eu preciso pedir reflexo em DSR? Ou ele já está incluído? Já está incluído. Se você diz que não, perfeito. Então, você vai pedir direto reflexos nas verbas contratuais e resilitórias direto no pacote básico. Em quem? Aviso prévio. Agora, vê se você lembra, 13º salário, integral e proporcional. Férias acrescidas de 1/3, integrais e proporcionais. E FGTS, depósito e multa de 40%. Não se preocupe, nós temos mais casos para poder treinar aqui e nós vamos treinar, nada que passar por aqui você não vai guardar, eu prometo para você, tá? Então, estou te esperando. Volta logo, volta o quanto antes para terminarmos essa nossa matéria de hoje. Até já.